Então, Cristiane, muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer, um privilégio contar com você aqui. E, como eu te dizia, antes de a gente começar a gravar, essa conversa se insere numa pesquisa, no âmbito mais amplo da interlocução que cerca a pesquisa que eu estou conduzindo com o apoio da FAPERJ e no âmbito da cátedra Patrícia Scioli da UFRJ sobre segurança pública, concepções policiais a respeito da justiça e o veto aos direitos humanos. É uma apresentação sumária, mas necessária para que a gente identifique a sua origem, a sua trajetória, das quais você vai falar em seguida. Cristiane Brandão é pós-doutora pelo Centro de Investigações e Estudos de Gênero da Universidade Nacional Autônoma do México, professora associada do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e em Direitos Humanos e da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. É coordenadora do Grupo de Pesquisa e Estudo em Violência de Gênero do Observatório Latino-Americano de Justiça em Feminicídio e co-coordenadora do Observatório do Feminicídio do Rio de Janeiro. Então, Cristiane, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória e, em particular, sobre o Observatório Latino-Americano, como é que isso chegou a se conectar com as suas pesquisas e as suas reflexões. Sim, vou só complementar aqui na minha descrição, consumidor irresponsável de café. Então, vou tomar a liberdade de conversarmos aqui com esse cafezinho. Adicta de café, Adicta de café, com problemas de estomacar, mas tudo bem, a gente vai levar. fundamental para a biografia. Não é? E eu tenho família em Minas, né? Lá o leite vem acompanhando, mas Certo. é sempre importante estarmos aqui nesse debate, nesse diálogo pela manhã, tomando esse cafezinho. Então, eu vou pedir licença para trazer essa caneca aqui me acompanhando Ótimo, na ótimo. minha fala, Luiz. Que prazer estar aqui com você. É realmente uma honra para mim, uma pessoa que eu admiro muito, você, Luiz Eduardo Soares, né? Uma referência em tantas pesquisas, em tantas reflexões. Então, é mais do que agradável estarmos aqui, é realmente uma honra estar conversando Obrigado. contigo. Então, Luiz, eu venho já desde 2014 por aí com essa inquietude a respeito das mortes violentas de mulheres, né? Não que isso tenha não tenha me atravessado anteriormente, mas assim, em termos de aposta, né, no que viria para o sistema de justiça criminal com a criação do tipo penal a partir de 2015, né? Então, o antes, o depois, como ficaria, quais seriam as percepções. E, de fato, quando entrou em vigor a lei, né, que os casos começaram a ser tipificados, então, houve uma mobilização, inclusive das estudantes, ex-estudantes, as e os da Faculdade Nacional de Direito, né, nesse interesse de buscar pesquisas empíricas. E partindo muito, então, da própria disponibilidade e interesse deles e delas, nós construímos uma proposta de acompanharmos, tentarmos acompanhar os casos que estavam começando a tramitar, né, nas varas, do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, né? Então, são quatro tribunais do júri, na capital do Rio de Janeiro, e fizemos uma tentativa de levantamento a partir Deixa eu te falar rapidamente da metodologia, mas a partir da inserção dos casos no sistema de informática do tribunal, né? Então, indo pessoalmente a essas varas, e desde já identificamos que havia um problema sério, que é a falta de uniformização, né? Então, não há uma catalogação dos casos a partir de critérios uniformes, né? Então, alguns, por exemplo, colocavam, já que o tipo penal ele veio no 121, que é o artigo do homicídio, né, no Código Penal, ele veio lá como uma modalidade de um parágrafo, era o parágrafo segundo, mas alguns inseriam o caso como só artigo 121,
caput, por exemplo, ou 121 puro, ou o artigo 121, parágrafo segundo, enfim, essa dificuldade de acessarmos efetivamente aqueles casos que estavam tramitando. Partimos, então, para uma identificação a partir das pautas de audiência, né, que são afixadas nas portas, né, das salas de audiência, e assim, por acaso, chegamos também a alguns registros de homicídio de mulher, vendo pelo nome da vítima uma mulher, mas que na verdade não estava sendo identificado como, ou registrado, tipificado como feminicídio, assim como homicídio. Então, isso, de certa forma, permitiu, né, o acompanhamento dessas mortes violentas de mulheres, né, no ano de 2015, 2016, foram registrados 23 casos, né? E fizemos o acompanhamento até o final. Depois, em 2018, eu tive que me ausentar para um pós-doc no México. O México, não sei se muitas pessoas que vão assistir aqui, né, depois, sabem, mas o México é uma referência em termos, inclusive, de incidência do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, né, posto que na década de 90 houve o caso muito famoso, que se tornou assim conhecido como Campo Algodoneiro. Na verdade, as mortes dessas mulheres, né, cujos corpos foram encontrados no campo de algodão, mas em Ciudad Juárez, uma cidade já na fronteira com os Estados Unidos, né? E aí diversos estudos para a compreensão desse fenômeno social, dessas mortes, e inclusive uma atuação muito forte, muito presente de uma antropóloga, que é a Marcela Lagarde, que inclusive, né, se tornou congressista e capitaneou toda uma espécie de uma comissão parlamentar de inquérito que tornou possível a apuração desses casos e a identificação, né, da envolvência do Estado, seja através de ação de representantes mesmo do Estado, agentes da área da segurança pública, da justiça, né, na envolvência com esses casos, seja através da omissão mesmo na construção de políticas públicas para o enfrentamento a essa violência de gênero, né? Então, esse termo, inclusive, feminicídio, vem daí, vem dessa proposta da Marcela Lagarde, e então, por isso, eu fui ao México, né, para fazer meu pós-doc isso em 2018. Quando retorno, Luiz, o interesse das alunas e dos alunos já não era exclusivamente pelos casos que estavam tramitando na capital do Rio de Janeiro, senão pela ousadamente o Brasil inteiro, né? E aí, inevitavelmente, tivemos que fazer a partir dos registros da jurisprudência, né? Com acesso aos casos pelos sites dos tribunais de justiça. Então, estamos desde esse momento, eu retorno em 2019, desde esse momento fazendo esse mapeamento, é um levantamento extremamente exaustivo, e também pela própria dificuldade, né, quanto à circularidade das pesquisadoras e dos pesquisadores, né, que integram, quem é professor e professora sabe que, na verdade, a gente não tem bolsa para todos e as dificuldades, né, de se manter no Rio de Janeiro, temos muitos discentes de outras partes do Brasil, acabam também trazendo pela sedução dos escritórios de advocacia que propõem, né, uma aposta de bolsas de remuneração de estágios ainda maiores, então o interesse é grande, mas simultaneamente nem sempre podemos contar, né, com esse grupo tão coeso e tão linear. Então, é fato que nós estamos ainda nessa investigação já um pouco atrasada, mas temos alguns registros importantes, alguns resultados, né, parciais que a gente pode conversar aqui, mas a nossa pesquisa, então, resumindo, ela começou em 2015, né, mapeando esses casos no Tribunal de Justiça da Comarca da Capital, Tribunal do Júri, e depois se ampliou para todo o Brasil. Então, a nossa expectativa é de fazermos a coleta desses casos de 2015 até o ano que nós fechamos, que foi 2023, de todos os estados, inclusive do Distrito Federal. E Cristiane, qual a sua avaliação sobre
o tipo penal, a nova identificação do feminicídio como tal, como conhecemos agora, que impacto isso teve? Como é que você avalia esse movimento, digamos assim? É. Se me permite, eu vou até voltar para 2015, assim, que foi Claro. algo que no início eu questionava muito a necessidade, inclusive, da criação, né, dessa aposta de um tipo penal, seja autônomo ou como uma qualificadora do próprio homicídio, né? Muitas críticas aqui, inclusive, todo referencial da criminologia é crítica e feminista, né? Enfim, que a gente tem aí no nosso histórico profissional, né? No nosso histórico de consolidação teórica. Mas vi, Luiz, assim, a importância, né, reconhecendo inclusive todo o esforço do movimento feminista, quanto à criação desse tipo penal lá de 2015. Na verdade, não era um novo tipo. Enfim, tem um debate aí dogmático, né? É um tipo penal, não é um tipo penal, não é autônomo, mas seria algo diferente do homicídio. Mas é uma questão mais da dogmática hard, que não vem ao caso. De fato, assim, a visibilidade, a nomeação do fenômeno, a inserção como, né, uma norma, um tipo penal, e acabou trazendo novas reflexões, acabou provocando, nem que seja discursos e narrativas, né, seja do judiciário ou da jurisprudência e da dogmática, que nos suscitam pesquisas a partir de tê-los como objeto e não como fonte de estudo. Então, isso forçou, inclusive, é curioso, eu brinco, né? Brinco, não é uma brincadeira feliz, mas é só para ressaltar que os exemplos, você sabe bem disso, né, Luiz? Os exemplos eram o Caio que matou o Tício, né? E agora nós temos que trazer para a realidade da vivência da experiência brasileira, latino-americana, mundial, enfim, que mulheres estão morrendo, né? E que são mulheres, exponencialmente mulheres negras que estão morrendo. Então, nós temos essa realidade fática sendo necessariamente incorporada, batendo a porta, né, da doutrina e dos tribunais. Então, o direito penal ele acabou sendo muito chacoalhado nesse aspecto, né, e forçando novas reflexões, uma perspectiva interseccional, né, novas visões, inclusive de aspectos de uma violência multifatorial que atravessa determinados territórios, né? Então, eu entendi, se de início eu tinha uma certa resistência quanto à criação, né? Mais uma vez, um tipo penal novo, enfim, uma criação vai trazendo para. É muito aquela lógica do populismo penal, vem trazendo para a legislação penal, né? Isso vai dar a ideia de que está se resolvendo a questão, etc. Mas é fato que lá me pareceu realmente importante termos a nomeação, né, jurídica desse fenômeno. Em É, 2024, hum, então. di- diga, diga. Desculpa, quero te ouvir, quero Não, te não, não, ouvir. não, pois é, depois eu falo, pode seguir. Dia 20, Tá. você dizia E aí, 2024. isso, 2024 já vem trazendo um outro aspecto, né? Também o tipo penal autônomo aí foi uma reivindicação, era uma reivindicação dos movimentos, muito se amparando também na lógica da construção da produção de dados, né? Da construção de toda um perfil estatístico, né? Que pudesse trazer esse registro específico de feminicídio, como eu falei, a falta de uniformização lá nos sistemas, né, do Judiciário, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também é um reflexo, né, dessa falta de registro adequado dentro do âmbito da segurança pública, né, dos registros de ocorrência, da esfera policial. Então, talvez escapasse, de fato, né, um grande contingente de feminicídios, né, para que expressasse uma realidade efetiva em termos numéricos, né? E a aposta também em 2024 veio muito em função
né, dessa importância de dar uma visibilidade, de chegar a uma realidade concreta de dados que pudesse projetar, inclusive, políticas públicas. A aposta no recrudescimento punitivo, né, com uma diferença expressiva da sanção penal combinada, quer dizer, nós saímos dos patamares de 12 a 30 anos, ingressamos aí numa reclusão de 20 a 40, né, o que se tornou, na época da entrada em vigor dessa lei de 2024, o crime com a pena mais alta no Código Penal brasileiro, né, naquele momento. Temos que, entretanto, trazer algumas reflexões críticas e apostar aqui também em pesquisas para que a gente possa referendar ou não, né, ou rechaçar essas hipóteses. Luiz, assim, eu tenho, primeiramente, né, uma atenção muito grande com relação a a perda de oportunidade numa reformulação da própria definição legal, isso pensando assim muito tecnicamente, né? O tipo penal lá de 2015, ele já veio construído por um Congresso Nacional que rechaçou a palavra gênero, né? Embora o seu projeto de lei contivesse, o projeto ele vem muito mais baseado no que se tem nas normativas latino-americanas, quer dizer, o projeto que foi para o Congresso Nacional, né, ele vinha trazendo algumas situações exemplares, digamos, ilustrativas de como que a gente poderia objetivamente reconhecer o feminicídio. Isso foi modificado, né? Então, ao longo da tramitação do projeto no Congresso Nacional, houve uma grande reformulação da sua redação, inclusive a retirada da palavra gênero para se consolidar como sexo feminino, né? E na explicação do que se entende por condições do sexo feminino, duas hipóteses, uma que é a da violência doméstica e familiar, e uma outra, são alternativas, hipóteses alternativas, uma outra que acaba sendo muito assimilada a partir do seu caráter, do seu aspecto subjetivo, que é do menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né? Pouco reconhecida, pouco visibilizada, né? E pouco constatada, então, na prática, já que o grande número de registros de feminicídio se dá a partir do chamado, né, feminicídio, aspas, íntimo, né? Ou seja, aquele que nessa leitura acontece a partir dessa cena, né, dessa estrutura doméstica e familiar e de relação íntima de afeto. Então, em 2024, me parece que ter o legislador, e aí tem todo um contexto político, obviamente, que vai explicar isso, né? Mas se perdeu muito essa oportunidade da modificação dessa redação, né? Para que o feminicídio ele possa ser, de fato, mais reconhecido e identificado como um fenômeno social. Não estou nem pensando em termos de maior punição. Não é, né, não é esse o objetivo ou a finalidade, mas sim para que um registro seja feito de uma forma mais adequada, né, e, consequentemente, termos, já que foi esse o apelo, termos dados que reflitam exatamente a realidade que vivemos. Outro problema, me parece, Luiz, com relação a tem um parágrafo, é o parágrafo segundo do artigo 121A, que acaba trazendo causas de aumento de pena. E ele afastou expressamente as causas de aumento que faziam menção a uma vinculação de motivação, ou seja, uma vinculação psicológica, né, subjetiva. Então, motivo fútil, motivo torpe, por exemplo, hoje não estão elencados como causas de aumento de pena do novo feminicídio como crime autônomo. De novo, não é uma preocupação, uma finalidade com relação ao punitivismo, mas sim expressar o que isso pode trazer como consequências práticas, né? Primeiramente, de um enfoque, mais uma vez, nessa psicologização do feminicídio. Então, entender as razões da condição de mulher como vítima já ser o móvel do agente para a prática dessa conduta de matar essa mulher, né?
e não exatamente vê-lo dentro de uma estrutura patriarcal, né, que subsidia, portanto, né, todas essas reflexões teórico-conceituais e que vem referendado nas pesquisas empíricas sobre subordinação e hierarquização das relações de gênero, né, a subalternidade da mulher, enfim, esse menosprezo, essa discriminação, essa misoginia, né, inclusive quando atrelada a outros marcadores sociais, né, da importância da interseccionalidade. Então, essa leitura da psicologização do feminicídio, né, trazendo a própria condição da mulher como o motivo, né, para a sua ocorrência, permite reforçar essa separação da violência feminicida como uma violência de gênero, né? Essa separação que já é uma separação estratégica, é uma separação política, né? E é uma separação que historicamente ela está muito consolidada nas leituras desse fenômeno, né? Me lembro muito de Eleiette Saffioti, Sueli Souza Almeida, que são autoras, né, inclusive muito caras para nós do PPDH, do Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos, que está vinculado ao NEP-DH, Núcleo de Estudos, né? Que tem o nome, o NEP-DH tem justamente o nome da Sueli, né? Uma professora da UFRJ que já há muito, né, muito antes desse próprio termo interseccionalidade vir tão divulgado, ela fazia essa leitura, né, desse atravessamento de classe, raça e gênero com Eliade Saffioti. Então, são professoras que, a partir de seus estudos e de suas publicações, trabalharam já desde aquela época, né, década de 80, 90, com essa importância da inserção da violência contra a mulher, da violência doméstica e familiar, especialmente, na violência de gênero, quer dizer, dando essa dimensão política, né, dessa violência. E quando a gente traz para a esfera penal e concentra esse olhar a partir da aplicabilidade, né, da segurança pública, isso é desconectado. Então, o reforço a essa psicologização também desconecta ainda mais, né? Daí a importância, me parece, Luiz, para te passar a palavra, não ficar tão cansativa aqui a minha exposição, da importância, assim, de inúmeros instrumentos ou formas de atuação, mas eu estou aqui me lembrando diretamente das formações continuadas, né, dos agentes, quer dizer, atuar na área do ensino, né, atuar na área da extensão universitária, mas simultaneamente de propostas como normativas internacionais e regionais, né? Estou me referindo aí à Convenção de Belém do Pará, Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, quer dizer, também trazendo essa dimensão dos direitos humanos, né? Das violações aos direitos humanos das mulheres e meninas, e dos protocolos que estão sendo construídos, ainda com muita dificuldade de aplicabilidade, né? Nós da academia temos trabalhado muito com pesquisas nesse sentido, então ainda muitas resistências à sua aplicabilidade, no âmbito jurídico, muitos questionamentos a respeito da sua constitucionalidade, como foi o próprio questionamento quanto à Lei Maria da Penha, que agora está completando 20 anos, né? E é isso, as resistências estão aí postas e não basta uma mudança normativa para termos uma realidade factual, fenomenológica modificada também. Isso é fascinante a história que você conta e a reflexão que você faz, Cristiane. E, como você diz, a categorização não é suficiente, é claro, mas é tão importante todo esse processo da nomeação, né, que se dá sob a forma de circunscrição criminal no Código Penal, na linguagem da justiça criminal, mas se dá de outras maneiras também no campo da cultura, no sentido mais vasto. Eu me lembro de um livro que é muito caro a nós, o grupo que tem estudado literatura feminina latino-americana, particularmente
aquela literatura devotada à problemática da violência contra a mulher, e inclusive, claro, feminicídio, que é o livro, não sei se você conhece, da Cristina Rivera Garça, O Invencível Verão de Liliane, né? Mexicana, em que ela conta a história de sua irmã vítima de feminicídio, quando não havia essa nomeação, lá no início dos anos 90 e como ela leva 30 anos para voltar a se debruçar sobre o crime, sobre aquele momento trágico da sua própria biografia, de sua família, e como as coisas mudaram no contexto mexicano, e mais que isso, no contexto cultural, mais amplamente, com impacto também nos Estados Unidos, onde ela trabalha e leciona, e com impacto na sua própria formação subjetiva e de sua família, né? E como a burocracia, os funcionários do Estado no México mudam de atitude no curso dessa trajetória toda. E esses processos de nomeação, claro que com sentidos diversos e com impactos diferenciados, mas são extremamente importantes também em outras áreas. Eu me lembro, quando você falava, eu me lembrava da tese de doutorado de um ex-orientando, hoje um colega meu, Mário Fux, se não me engano, no início dos anos 90. Quando a gente é professor muitos anos e décadas, você já não sabe muito bem o ano, você mal sabe a década, o século em que isso se deu. Mas foi em algum momento da história em que o Mário estudava os problemas que nós chamaríamos hoje questões ambientais e que na mídia e nos discursos públicos eram tratados como problemas de higiene, nem de saúde pública, de infraestrutura, problemas sanitários, o mau cheiro provocado por tal ou qual situação, e isso vagamente acabava formando uma espécie de nebulosa descentralizada, fragmentária, assim, né, atomizada, com significados esvaziados, rebaixados e também significados dispersos. Nada disso suscitava uma política pública ou uma concepção sistêmica, né? Isso podia integrar demandas específicas para tal ou qual bairro, tal circunstância. Tratar dessa rua, tapar esse buraco e resolver aquele problema. Quando o discurso ecológico começa a emergir e quando uma linguagem articula essas questões a outras mais amplas e graves e que transcendem os limites da rua, da experiência do bairro até do município, tudo isso começa a ganhar outro relevo e merecer outro tipo de resposta, a integrar agendas públicas de outra forma. E esse processo de renomeação, que não é apenas um processo formal, é claro, né, de encontrar novas palavras, mas isso acaba tendo consequências imensas e a gente vai encontrando isso em praticamente todas as áreas, né? Quando outros nomes atribuem outros significados, mas não são apenas nomes e significados. E na história que a gente acompanha aqui da América Latina, foi tão interessante você mencionar a origem mexicana e falar da Ciudad Juárez, ou, né, Juárez, como seja, lá no norte do México, não é? Onde a gente teve aquela quantidade terrível de feminicídios e um romance muito importante, muito bonito do Roberto Bolanho, que é chileno, já falecido, o 2666, o 2666, né? Tem um segmento grande, longo, bem mais de 100 páginas, chamado, se não me engano, A Parte dos Crimes ou A Parte dos Assassinatos, em que ele relata os casos das mortes de mulheres e é muito interessante porque é uma espécie de looping de circuito de eterno retorno, que Uhum. parece redundar a mesma trama com pequenas variações, com descrições que são relativamente distanciadas,
como se fossem quase reportagens, mas essa repetição sugere assim uma espécie de obsessão, de compulsão, indica que há um trauma, porque isso não é elaborado, não é metabolizado, não é integrado, não é compreendido e volta a aparecer e retorna. São páginas, nesse sentido, embora aparentemente frias, que denotam um desespero e uma impotência, né, do narrador de incorporar e dar sentido àquilo. E muito interessante porque anos depois a nova produção da literatura feminina latino-americana começa a tratar disso com outros recursos estéticos, com outras estratégias estéticas. Eu vou só mencionar uma autora, porque para mim se tornou paradigmática, que é de Guayaquil, no Equador, Mônica Urreda. Curiosamente, uma grande autora que também provém da mesma cidade de Maria Fernanda Ampuero, que é outra autora equatoriana muito forte, muito interessante, as duas de Guayaquil, e com estratégias estéticas, digamos, distintas, mas com a mesma vocação de flagrar essa situação da violência contra a mulher. E o que a Mônica faz é um trabalho de simbolização muito sofisticado e muito corajoso, e que penetra essa matéria, desconfigurando completamente os quadros a partir dos quais nós lidávamos à distância e com objetividade, entre aspas. E há uma espécie de diálogo de desconstrução no sentido criativo entre esses enunciados agora que deixam de apenas reagir traumaticamente àquilo e passam a proceder, assim eu leio, né, uma certa elaboração simbólica desse processo. Isso não é nomeação, mas é uma forma de processamento cultural, né? E eles são mais ou menos contemporâneos, quer dizer, aquele momento da tragédia de Juarez e da impotência de Bolanho, ou do narrador de Bolanho, e depois a emergência de novos impulsos tratando de outra forma, e, por outro lado, uma outra circunscrição semântico-cultural política, outra forma de tratamento, que é aquela que corresponde à emergência desse novo tipo penal ou variante penal, né, que é o feminicídio, o que mostra que há aí enraizamentos e conversas inconscientes, conversas também elas transversais, né? E que têm significados políticos diversos. E isso tudo é muitíssimo interessante. E você participa do Observatório Latino-Americano, não é? Como funciona o Observatório Latino-Americano? Há uma comunicação permanente? São pesquisadoras? Como isso está se dando? É interessantíssimo isso. Gostaria de ver funcionando mais, embora as dificuldades do dia a dia impeçam. Mas, assim, surgiu, na verdade, falando desse meu pós-doc no México, né, surgiu a partir do conhecimento das pessoas que lá, então, estavam atuando nesses casos de feminicídio. Existe uma ONG chamada Justiça Pro Persona, que, inclusive, este ano está completando 10 anos. E profissionais, advogadas, né, que vêm atuando, então, como advogadas ad hoc, quer dizer, e graciosamente também nesses casos de feminicídio, um pouco fazendo o trabalho de uma assistência qualificada da vítima, né? Então, impedindo ou minimizando situações de culpabilização, de violência institucional, né? E também protegendo ela com relação a outros direitos, protegendo a vítima de uma tentativa de feminicídio e as vítimas indiretas também de feminicídio, então seus familiares, né? Com relação aos outros direitos, dentre eles as medidas de reparação, né? E proporcionando aí cobrança do Estado quanto às medidas de não repetição. Então, conheci muitas pessoas atuantes, então, acadêmicas que vinham pensando e atuando no campo do feminicídio, com as pesquisas, mas também
advogadas, né, e outras profissionais que compuseram esse Justiça Própria Persona. E elas também me relatavam, assim como as pesquisas que eu vinha fazendo aqui no Brasil, algumas me relatavam alguns obstáculos, ou enfim, algumas percepções, né, que eu já vinha, inclusive, registrando e publicando aqui, como essas que eu comentei, culpabilização, violência institucional, revitimização, mas também um reforço da ideia da patologização, né, da conduta, então, ligando muitas vezes a ingestão de álcool, né, de drogas, ou uma situação extrema de estresse, o que também liga diretamente a uma revitalização da passionalidade, quer dizer, muito esse discurso, né, do ímpeto e de uma reação quase que justificável, né, que no histórico a gente vai lembrar da legítima defesa da honra, né, se a gente for até mais atrás, a gente vai lá para as ordenações filipinas que autorizavam, né, a morte, o marido matar a sua mulher em situação de infidelidade, inclusive poderia matar o adúltero, né, se ele não fosse fidalgo ou desembargador, aí nessas hipóteses não caberia. Isso estava textualmente, né, É na letra da lei. impressionante. É impressionante. Então, nessas trocas, nós entendemos que seria relevante, que seria, né, importante termos um observatório, um laboratório, enfim, algum espaço de reflexão e de compartilhamento de inquietudes, né? E que pudéssemos trazer, a partir dessas pesquisas e da realidade da atuação nesses casos concretos, né, algumas inferências e propostas. Então, o observatório surgiu aí com a UFRJ, então, né, a partir dessa minha vinculação no pós-doc com a UNAM, com a Universidade Nacional Autônoma do México, numa articulação com Justiça Pro Persona, que é essa instituição de lá também, de Cidade do México, na Colômbia, a representação a partir da Isabel Solisco, que é uma pesquisadora que é brasileira, mas que está na Universidade Externada da Colômbia já há muitos anos, se não me engano, há mais de 10 anos. E na Argentina, quer dizer, estamos buscando ainda outras parcerias, né? A ideia é de se ampliar, mas aqui no Brasil nós estamos fazendo essa pesquisa que eu narrei anteriormente, né, desse mapeamento dos casos no tribunal. Então, é Observatório Latino-Americano de Justiça e Feminicídio, quer dizer, a proposta é fazermos esse olhar do sistema de justiça na atuação nesses casos de feminicídio tentados e consumados. E, Cristiane, um último conjunto de questões. É claro que isso nos levaria muito longe, mas buscando uma síntese, eu tenho um interesse particular na problemática da violência policial e das culturas policiais. E eu acho que, então, uma pergunta óbvia seria como você vê a atuação das polícias, particularmente do Rio de Janeiro, face a essa problemática, digamos assim, no sentido mais amplo. E um outro ponto de respeito à política mais diretamente. Eu tenho procurado produzir nessa direção há muitos anos, tentando indicar que talvez haja uma conexão entre os abalos que o patriarcalismo tem sofrido e a emergência do neofascismo. Não uma relação direta de causa e efeito, que tudo isso envolve tantas variáveis, né? Mas digamos, numa ligação que remeteria mais a afinidades eletivas, digamos assim, né? E um arranjo, um rearranjo do processo de construção de hegemonia por parte da ultradireita no contexto do neoliberalismo, em que essa figura da masculinidade, que é indissociável, né, do contraponto
com a construção do feminino estaria sob risco, subvertida, né? Então, eu me refiro sempre aos movimentos feministas, a emergência forte como atores políticos das comunidades LGBTQIA+, os novos discursos e demandas, muitas vezes depreciados, desvalorizados como meramente identitários, e eu acho que não se trata disso, embora isso possa ser, evidentemente, um elemento num processo histórico, como a gente observa em outras áreas e outros campos. É, e eu acho que a questão do feminicídio se insere também nesse contexto de, digamos, redefinição muito radical dos termos dessa equação, entre aspas, que nunca chegou a sê-lo, porque é uma relação de subordinação, de dominação entre o masculino e o feminino. Eu acho que violência é indissociável da masculinidade, não no sentido empírico de que mulheres não possam e não sejam eventualmente violentas, mas pelo reconhecimento de que a violência, pelo menos a violência extrema e letal, ela é uma prática eminentemente masculina, a tal ponto que ela é constitutiva do masculino, da masculinidade, como traço, né, fundamental. E por isso eu acho que o abalo do patriarcalismo acaba propiciando o deslocamento de placas tectônicas da nossa sociedade e que isso favorece, cria espaços que estimulam a emergência dos discursos neofascistas e de algumas das configurações que derivam daí. Então, policiais tratando da problemática de gênero, particularmente feminicídio, e a relação das fraturas do patriarcalismo com conexões disso com as mudanças políticas recentes. O que que você me diria sobre isso? Sim, você falou de artes, né? Eu acho que essas fraturas, fissuras, enfim, esse movimento dessas placas tectônicas que você trouxe aqui, de fato, vem muito impulsionado pelos movimentos, né? De mulheres, pelos movimentos feministas. Isso eu vejo cada vez mais sendo impulsionado. Eu tenho nesse campo aí uma visão bastante otimista, sabe, Luiz? Assim, me parece que, inclusive, nós que lidamos muito com essa juventude, né, com esses graduandos, né, esses alunos e alunas que estão entrando agora no ensino universitário, né, o quanto essa mobilização ela vem se fortalecendo, né? Então, é muito impulsionado, me parece, né, pelas cotas, né, por um rearranjo da Universidade Pública Brasileira, por essas dinâmicas de confrontação com uma perspectiva de masculinidade que vem se aguçando, sim, né, a partir do fascismo, que está muito associada a esses movimentos de Red Pills, esses movimentos. Inclusive, no outro dia eu ouvi de uma aluna lá da USP de Ribeirão Preto que ela estava questionando a aplicação desse termo Red Pill, porque, na verdade, tem a ver com aquele filme, com o Matrix, né, com a ideia do Matrix, que, entretanto, o filme é criado por homens trans, né? E a ideia de Red Pill vem associado a justamente dar visibilidade, segundo ela, na visão dos diretores, associada à ideia de dar uma demonstração da questão de identidade de gênero, e foi, entretanto, apropriada pela masculinidade no sentido oposto, né? Então, é interessante essa perspectiva, que eu confesso que eu ainda não me aprofundei sobre ela. Mas, sim, a gente vê uma maior, inclusive, uma amplificação, né, dessas formas de violência através da projeção das mídias, das redes sociais.
né? Então, o quanto também essas manifestações elas vêm se tornando mais visíveis no âmbito da violência psicológica. Então, aqui trazendo para dados brasileiros, né, um aumento exponencial dos registros de violência psicológica, justamente me parece muito atrelado a esses casos de manifestações misóginas, né, a partir desses grupos, né? Sobre a atuação da polícia, nas pesquisas, Luiz, a gente está olhando mais para a atuação do judiciário, mas um reflexo do que entra no judiciário, do que é, então, objeto de denúncia pelo Ministério Público, né, é como que a leitura é feita também no âmbito da polícia. Quer dizer, uma morte violenta de mulher é ou não identificada como feminicídio, né? E aí, o que nós percebemos, assim, temos lá no observatóriofeminicídio.org, né, é o site lá do Observatório Latino-Americano, nós temos alguns gráficos, temos um resultado parcial dessa pesquisa que eu mencionei, né, e que nós constatamos algo que costuma ser traduzido como sendo o maior número de casos de feminicídio, que é o do feminicídio dito íntimo, né? Mas que, na verdade, a gente tem que problematizar isso, porque, no fundo, esses registros estão relatando o olhar da polícia sobre essas mortes violentas de mulheres, né? E aí nós identificamos que a maioria é de relações íntimas, né? A maioria dos registros policiais ocorre, né, com relação ao feminicídio, de relações vindas de relações íntimas, vindas de relações heteroafetivas, praticadas por um homem cis contra uma mulher cis. É o que nós estamos chamando aí de lógica dos quatro elementos, né? Então, uma vez que essa lógica é o que preside o olhar, né, da atuação do sistema policial para a identificação do feminicídio, eu defendo haver uma reprivatização, não sei nem se o re aqui ele está adequado, a gente, inclusive, queria te convidar para a gente conversar melhor sobre isso, mas um reforço do olhar da privatização dessa violência de gênero. Quer dizer, então, se nós tivemos lá, eu citei Sueli, citei Eliette, né? Se nós tivemos toda uma marcação política de importância da leitura do fenômeno da violência doméstica e familiar a partir, né, de uma estrutura patriarcal, então o gênero aqui como uma categoria útil, né, o gênero aqui como trazendo uma dimensão política, sistêmica, o movimento tem sido o contrário desde então, quer dizer, de cada vez mais se olhar para isso a partir, né, da privatização, da domesticação e da psicologização. Então, o sistema policial, a meu ver, vem reforçando a leitura, né, dos feminicídios numa ótica privatista, né? E com isso se exclui, né, todas essas outras manifestações de feminicídio que seriam identificados fora da violência doméstica e familiar, como o feminicídio político, né? É o caso da Patrícia Cioli, o caso de Marielle Franco, né? Como o feminicídio, por exemplo, a partir de relações na área da saúde, como em casos de violências obstétricas, né, como um feminicídio laboral, um feminicídio acadêmico, um feminicídio, violências outras, portanto, né, que decorrem dessa violência simbólica, que decorrem de uma violência institucional, que decorrem, né, e aí a atuação da polícia também, muito marcada lá no caso do México, mas a partir da violência institucional, né, inclusive em muitos casos de feminicídio político, uma imbricação aí de setores, né, de agentes da polícia também nessas mortes.
né? Então, essa marcação da polícia nesses outros casos de feminicídio a partir da atuação, mesmo a ação de agentes estatais, ou uma omissão da polícia quanto à falta de olhar ou de perspectiva para essa outra dimensão do feminicídio que não é exclusivamente o feminicídio íntimo, o feminicídio decorrente de violência doméstica e familiar, o que acaba impactando em subnotificação e, consequentemente, ausência de políticas públicas tão importantes e tão caras para nós, né? Isso é tão importante, né, Cristiane? Então, e às vezes central mesmo, eu me lembro, no caso de Patrícia Scioli, a facilidade com que começaram a surgir especulações quanto à natureza eventualmente passional, logo depois do assassinato, né? Natureza eventualmente passional do crime. Se fosse um homem, um juiz assassinado, dificilmente Sim. alguém levantaria a hipótese, né, de que são homens que se amam ou que se odeiam, que são paixões que estão circulando. Por mais que esses ingredientes sejam presentes em qualquer ação humana, é evidente que há aí, né, todo jogo enfim, do patriarcalismo mesmo, de deslocar para a esfera privada, como você disse, o- essas manifestações da violência. Então, isso, de fato, é muito importante. E isso eu acho que mostra, né, Cristiane, não sei se você concordaria, quão importante é o diálogo entre vocês que estão pesquisando especificamente essas questões com outras linhas de pesquisa que se relacionam com outros elementos do campo cultural e com a política em particular, não é? E nós temos a intenção na cátedra, e você é praticamente membro da cátedra, você está sempre conosco, inspirando e como uma referência, e seria muito bom que isso se aprofundasse e até se institucionalizasse, porque nós precisamos dessas interlocuções, e o espaço da cátedra tem também esse objetivo, né, de propiciar, proporcionar condições, estimular o diálogo entre linhas de pesquisa. Luiz? Oi, oi, caiu a conexão. Desculpe, Cristiane, eu estava concluindo a minha intervenção para ouvir as suas palavras para a gente concluir, e aí caiu a conexão, tudo ficou congelado. Deixa eu ver Sim, aqui, ficou. deixa eu ver Inclusive se. parou de gravar. Mas Eu você acho que está falando agora que voltamos, né, a gravação. tá bom. Agora Aqui não está aparecendo para mim, não. Deixa eu só pegar um livro aqui que eu queria te mostrar. tivemos então uma pequena interrupção, mas podemos retomar aqui a parte conclusiva da conversa. Sim, então, com relação às artes, né, nós tivemos uma primeira aproximação através de documentário. Eu estava, na época da minha pesquisa, no IPEA, no Ministério, foi uma parceria, uma chamada pública de parceria do IPEA com o Ministério da Justiça, isso foi em 2013, salvo engano, e o resultado desse relatório, que está publicado no portal Pensando Direito, do IPEA, o volume 51, ele acabou sendo depois também alvo de interesse de um cineasta chileno, chamado Eduardo Acevedo, que nós fizemos então um documentário. Então, uma aposta também aí nessa área das artes, né, resultou, está no YouTube, no documentário chamado Juizados.doc, né? Também, quando estive no México, Luiz, eu consegui entrevistar muitas dessas mulheres vítimas de feminicídio tentado e também de familiares das vítimas de feminicídio consumado, inclusive pessoas que estavam sob proteção, testemunhas, né, naquele programa de proteção, porque foram depois vítimas de tentativa de feminicídio, uma vez que estavam buscando a responsabilização dos autores dos feminicídios de suas filhas.
né, foram então forçadas a irem para a cidade do México, e nós entrevistamos e tem o NOMAS, que é nesse mesmo site que eu indiquei aqui, observatóriofeminicídio.org, né, tem um pequeno trailer dessas entrevistas. Tá? E aí o México ele tem muita essa efervescência, né? Então os movimentos feministas, os movimentos mulheres também estão muito ligados a essa questão das artes. Você citou aqui duas autoras do Equador, você citou uma autora do México, quer dizer, a gente vê muito isso nos audiovisuais, na literatura, no teatro, nas performances artísticas, né? E também nas ruas, né? Na militância. Mas falando em livro, não sei se você conhece, Luiz, a Melinha Telles é uma grande feminista, né? Uma pessoa muito querida, é da militância, fundou a União de Mulheres de São Paulo, ela que foi presa política, ela tem alguns livros, esse é o mais recente dela, então, Contos da Sala 3, Memórias de uma Presa Política na Ditadura. Maria Amélia Telles saiu pela editora. Tem dois nomes aqui. Ema Livros. São duas editoras, na verdade. Ema Livros, editora Timo. Tá? Recomendo. E também não sei se você conhece esse livro aqui, se chama Sutilezas do Patriarcado. Ele foi organizado pela Mirna Portela, mas é uma obra coletiva, né, que eu tive também o prazer de ser convidada para fazer o sumário. Então, tem várias autoras, né, dentre elas a própria Mirna, a Dani Balbi, a Mariana Portela, tem Leila Meirelles, enfim, a Mia Lima Rocha, Dileia Frati, né? Então, tem pontos aqui que, que passam pela a ideia da violência não visibilizada, talvez, da violência não escancarada, né? Dessa violência que elas chamam de sutil, né? Daí o Uhum. termo sutilezas do patriarcado, mas me parece que sim, essa aposta nas artes, né, em todas as suas dimensões, eu acho que é a aposta certeira. Temos que caminhar por aí. Grandes dicas, vou atrás imediatamente dessas ótimas dicas, Cristiane. Então, de novo, super, super obrigado. Espero que a gente volte a conversar em breve. Um abraço grande e Com parabéns pelo certeza, muito trabalho. obrigada. Obrigado por tudo. Um prazer. Beijo grande.